Sejam absolutamente bem-vindas a mais um episódio da Tablecast. Eu sou a Evelyn Liu e estou aqui com o Felipe Pássaro. Sejam muito bem-vindos. Qual é o assunto de hoje, Momô? Hoje a gente vai falar sobre pele, se é aquela pele boa mesmo, ela acontece de dentro pra fora, de fora pra dentro, ou dos dois jeitos. E quem que vai desvendar esse mistério pra gente, Morzão? Doutor Rodrigo. Oi, prazer, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ai, muito Prazer, obrigada por... nossa. Gente, só olhar pra pele dele. Hoje ele vai contar pronto. todos os segredos. Ele é a propaganda dele mesmo, Não são né? muitos, não. O básico funciona. É isso. Mas e aí, doutor, como que acontece esse processo de melhoria de pele, né? É de fora pra dentro, é de dentro pra fora, é os dois? Aham. Eu gosto muito de falar que a pele nada mais é do que um outro órgão do nosso corpo, Certo. né? Assim como o osso, o músculo, o cérebro, o coração, o pâncreas, o fígado, os rins, todos eles precisam de um bom estado nutricional, de um organismo plenamente saudável, a pele também precisa. Uhum. E é legal porque ela é, de fato, o maior órgão do nosso corpo. Sim. Uhum. E tem diversos papéis, não é só uma pele que protege a gente ali do contato, de machucar, de micro-organismos. Tem a proteção térmica, tem um controle de hidratação, então tem outros fatores que interferem. Tem a parte hormonal, né, da vitamina D, que é produzida na nossa Absorve, pele. Essa metabolização acontece na pele. Entendi. Então é multifatorial aí. E a pele acho que é um dos órgãos que também mostram com Um termômetro de mais saúde? evidência, um termômetro com mais velocidade, digamos assim, se a gente está bem. Né? Se a gente está bem hidratado, se a gente está bem nutrido, a pele, as unhas, o cabelo, eles vão mostrar isso. Eu diria até emocionalmente, né, Rô? Porque Emocionalmente. eu falo assim, quando a pessoa ela não tá bem, as cores do rosto ficam engraçado, fica mais amarelo, fica mais acinzentado. Quais são os sinais, assim, que a gente tem que ficar atento? Por exemplo, vou agora olhar no espelho pra ver se eu tô bem. E vou olhar pra minha pele. O que eu tenho que ficar atento? Em termos de saúde, porque né, uma coisa a gente vê características de envelhecimento. Uhum. Uma pessoa saudável também envelhece, ainda Sim, bem, né? Se não sim. envelheceu, é porque alguma coisa aconteceu. Uhum. Não, então é melhor envelhecer. Uma coisa característica de envelhecimento, outra coisa característica de saúde. Uhum. Se a gente fala de saúde, é uma pele íntegra, Uhum. é uma pele que não tem escoriações, que não tem alteração grosseira de textura, ela tá íntegra, não tem machucados, não tem úlceras, não tem nada nesse sentido. E as unhas e cabelos mais fortes. Mas mesmo assim, mesmo uma pessoa saudável, chega no envelhecimento lá na frente, né, o processo senil, aí fica uma pele muito mais fina, muito mais suscetível a machucados, a ficar aqueles roxos, hematomas, o cabelo cai, a unha fica fraca. Sim. Aí são outras características, mas mantendo a pele íntegra, com uma cor uniforme, uma Sim. textura uniforme, para uma pessoa até os seus 60 anos de idade, geralmente é o que a gente precisa. Mas é muito relativo, né? Sim. Raça altera os tipos de pele, o Eu país, envelheço em o slow ambiente, a motion. sociedade. Slow motion total, assim, entre os Gente, eu tenho 80. 18 e os 65 é a mesma cara. Exato. Não, aí eu falo que é do nada, a pessoa acorda, bum, uva passa. Não tem. Você sabe que Você não vê ninguém no meio termo. eu já vi um meme na internet, e eu vi esse meme, assim, há anos, assim, no começo da faculdade, que até hoje eu lembro. São 3 imagens estáticas de uma japonesa, de uma oriental. Aí ela com 18, ela com 45, é igual, não muda nada. Aí, bum, assim, pô, assim, É na menopausa. mesma- Aí ela fica metade da altura, pequenininha assim, pequenininha. É de uma vez. Tipo, a pessoa nem tem tempo de se acostumar, não é justo isso. Sim. A mulher passa por isso muito rápido, né? É. O fator hormonal é muito importante em cima disso, né? Falando até sobre... Sim. Você perguntou o que olhar. O homem tem mais testosterona, a pele vai ser mais grossa. Tá. A mulher, a estruturação de colágeno, inclusive, vai ser diferente, que ela é mais trançada. Sim. Então, é uma pele que estica. Pensando no mundo animal, tem que ser um couro mais grosso por causa de luta, por causa de defesa do seu caça, ambiente e tudo. A mulher, ela tem que... Pelo estradiol, ela tem mais água e mais gordura na pele. Então, quando você olha a pele de uma mulher jovem, é muito mais hidratada, tem muito mais maciez do que a pele masculina. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, a mulher ela perde os hormônios de maneira mais rápida com o processo da idade. E aí, os sinais da idade aparecem mais rápido. Uma pele que já é mais fina, e aí vai perder mais hormônio. Então, logo começa a vir aí os sinais do envelhecimento. Rugas, flacidez
e manchas. São as 3 características de uma pele envelhecida, de Entendi. fato. E se isso tá acontecendo, condizendo com a idade que você tá, Tudo bem. bem, né? Dá pra gente Dá pra dar um... retardar. é Dá isso pra que eu gente queria atrasar falar. um pouquinho, né? É isso que eu ia falar agora, Rodrigo. Me ajuda, tá? Agora você vai entrar de advogado a meu favor. Você é o meu convidado. A favor dela, não pode ser A imparcial. meu favor, já fica aí com viés. Porque o Felipe fala, eu fico muito preocupado, porque você tem muito medo de envelhecer, você é muito vaidosa, eu tenho muito medo de você envelhecer e entrar em depressão. Sim, eu falo isso. Ele fala isso. É mesmo. E eu sinto que ele tem esse medo real. Só que, se a gente tava conversando no backstage, né? Daquele que a gente tava falando, tipo, teve aquele programa do Silvio Santos, que a galera tinha cara de 50, mas tinha 20 e poucos. Uhum. O envelhecimento, ele tá mais retardado hoje, Uhum. certo? Sim. Então, Não, mas ele vai continuar acontecendo, né? ele vai continuar acontecendo. É o Mas o é isso doutor que eu quero. comentou no começo. O Rodrigo tá no meu time. Rodrigo. Pra não envelhecer, alguma coisa tem que estar de errado. Sim, só que, por exemplo, até mesmo tem várias discussões daquele cara que quer viver pra sempre. Lembra que a gente tava vendo também um vídeo dele? Um documentário. Eu acho que eu não vou lembrar o nome dele, mas É. deixa eu ver. Também. Ele tem fala- um processo, assim, absurdo, inclusive As com a rotinas pele. dele são bizarras. Uma terapia de luz, né? A fototerapia. Exato. E um monte de antioxidante. Então, e ele faz isso todo dia. Ele se recusa a envelhecer. É uma escolha não envelhecer. Sim, a gente vai envelhecer. A gente vai morrer. Eu vou ter minhas ruguinhas, hein? Uhum. Só Deus que quiser. é isso que a gente tá falando. Uma coisa é aceitar o envelhecimento do tipo meio desleixado, né? Você pode ter um lugar saudável de aceitar que você vai envelhecer, que você vai amassar, que você vai ter umas manchinhas aqui e ali, mas dá pra ser mais devagar. E tudo bem, né? Lógico. Haha. Não, até aí tudo bem, eu concordo com isso. Mas e como é que... Quais são os principais pontos, assim, pra gente retardar o envelhecimento? Falando de envelhecimento, falando um pouco de beleza, acho que entra nesse assunto. Uhum. Quando a gente vai falar de beleza, é multifatorial. Tá. Que depende da época em que você tá. A gente vê como a moda, por exemplo, muda muito de um ano para o outro. Quando é década, é pior ainda. Quando é a parte de 100 anos, você vê a diferença absurda. Uhum. Então, o padrão de estética, de beleza, ele muda de acordo com o tempo que você vive, a sociedade que você está inserido, a classe social que você está inserida. Né? Sim. Tem gente que acha bonita a roupa rasgada. Uhum. Tem gente que acha bonita a roupa não rasgada. Sim. Subjetivo. Subjetivo. Tem gente que acha bonito algumas rugas. Eu, por exemplo, eu acho que no rosto masculino, ter algumas rugas de expressão, não aquelas rugas estáticas, Uhum. mas manter as rugas de expressão traz um ar mais marcante, traz um olhar mais marcante. Para a mulher, um olhar mais suave, ter menos, não é não ter nenhuma, mas ter menos, na minha opinião, eu acho que fica mais bonito. Mas isso é a minha opinião. Sim. Eu tenho pacientes que não querem ruga de jeito nenhum, sejam estáticas ou dinâmicas, com 18 anos de idade. Assim como eu tenho pacientes mulheres, já numa mais idade, que virou para mim e falou, eu vou parar de usar o produto que você passou, porque ele clareou minha pele. Ela ficou linda, ela ficou uniforme, ela ficou com uma textura boa. Mas daqui para baixo, ela sempre pegou muito sol, ela é cheia de sardinha. Ela falou, não quero ficar com o meu rosto lindo, Tão brilhante, e tão diferente do meu corpo. Eu prefiro ficar com manchinhas. Olha o só, gosto cada dela. um tem o seu Sim. padrão de beleza. Sim. Eu acho que tudo bem você acompanhar isso, Uhum. desde que seja com muito equilíbrio. Hoje a gente tem acesso de tecnologia e de ciência em cima do mundo da medicina. E, consequentemente, a gente aplica isso dentro da saúde, né? Nutri, açúcar. Então, é isso que eu queria É um- trazer. é um Porque a gente tá trazendo polêmico. essa parte, né, do quão subjetivo é a beleza, e eu concordo. O Fê me acha linda, né, amor? Uhum. E, a- Amorzinho. e assim, né, amor? Mas, por exemplo, do que a gente pensa no mundo animal mesmo, da pele mesmo, ela, em relação ao envelhecimento, quando a gente traz a pessoa que dorme mal, quando a gente traz uma pessoa que bebe muito, e aí a gente também trazer o açúcar, que acaba sendo muito polêmico, né? Sem demonizar nada, mas trazendo conhecimento. Então, o açúcar em si, por exemplo, ele prejudica muito a elastina e o colágeno do rosto. Ele acelera o envelhecimento,
né? Total. O excesso de açúcar, ele vai fazer resulta em uma oxidação exagerada de proteínas no nosso corpo. Isso não é só na pele. É músculo, é cérebro, é pâncreas, é em todos os lugares. O fígado sofre muito com picos altos de açúcar o tempo inteiro, levando a esteatose e um processo de fibrose importante. Mas é mais ou menos isso que acontece com a pele também. Esse excesso de açúcar, o açúcar branco, vamos colocar assim, o açúcar branco, açúcar mesmo, porque a fruta, raízes, tudo tem um açúcar, é um açúcar diferente, é complexo, uma digestão diferente. A gente tem que ter isso. Senão a gente não funciona bem. Mas o açúcar branco, o excesso dele, ele acelera, sim, esse processo de envelhecimento. E aí na pele a gente vê como? Uma pele com menos elasticidade. Ou às vezes ela até tem elasticidade, mas ela não tem tônus. Então você puxa, ela vem bastante, mas a hora que você solta, ela não volta ao estado anterior. Então ela fica ainda engruvinhada. Sei. A pele do olho, a pele da mão são as primeiras que a gente começa a ver essa perda aí de colágeno. E o açúcar acelera esse processo. Mancha. O melasma, hoje se sabe que ele é uma doença não só da pele, é uma doença metabólica. Tem muita relação com insulina e açúcar. Muita relação. Às vezes a pessoa ela come muito doce e tá piorando o melasma e ela nem relaciona as duas coisas. Não, ainda tá se preocupando, usa um monte de filtro solar, mas tem essa relação metabólica, sim. Gestação. O pico hormonal pode exacerbar o melasma. Esses picos de açúcares, a alimentação inadequada pode gerar isso. E aí, claro, a inflamação pelo sol. Por que a inflamação, né? O excesso de açúcar, ele causa esse processo inflamatório crônico. É uma inflamação de leve intensidade, de baixa intensidade, mas ela é crônica. E aí leva a diversos problemas de saúde. Entendi. E tem algum limite, assim, alguma quantidade máxima para eu ingerir e não ter os malefícios? Ou não tem? É o que você comentou, que é crônica, se você é for muito ingerindo. relativo. Aí, como médico e a Nutri, a gente vai poder falar mais ou menos disso. Mas eu acho muito relativo porque uma pessoa de 1,5 m vai ter um padrão diferente de metas de macronutrientes em relação a uma pessoa de 2 metros. Sim. E aí uma pessoa de 2 metros ainda assim tem o que pesa 80 quilos e o que pesa 120 quilos, porque é um bodybuilder, ele treina, sei lá, 3 horas ao dia. E aí, às vezes, ele até pode colocar dentro do cafezinho dele colher de açúcar. E não porque vai o corpo dele pele. responde. Não impactaria na pele diretamente. Eu acho que meta não colocaria. Caso a caso, no que eu faço, não colocaria essa meta. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, sabe? Eu posso tudo, só não tudo toda hora. Exato, Muito bom. Porque eu fico pensando em visão de saúde. E eu já percebi que tanto você, tanto o Dr. Neto, vocês compartilham isso comigo. Que a saúde não é só o corpo, né? É a cabeça também. Então, se uma pessoa, ela fala assim... Não, eu não... Aí entra aonde o Felipe se preocupa. Eu não quero envelhecer nunca. Eu nunca mais vou comer doce. Já traz um marcador da pessoa não estar tão bem da cabeça dela. É verdade. Entendeu? Então, até por marcador de saúde do corpo, da cabeça e do coração, eu gosto de doce, eu como de vez em quando, mas eu amo doce, gente. Eu amo. Sim. Eu sou fissurado, sou uma formiga. E aí, eu tava falando pra vocês, a minha estratégia em casa de controle é tentar não comprar. Às vezes saio no restaurante, como alguma coisinha ali diferente. Mas é estratégias práticas no dia a dia pra tentar evitar isso. E aí chega uma hora que vira hábito mesmo. É que nem skincare. A gente tava falando isso mais cedo também, né? A gente gosta muito. E aí, pra quem gosta muito, vale a pena ter etapas mais elaboradas e fazer um negócio maior. E o skincare, ele faz muita diferença, assim como a rotina do dia a dia, quando ele é feito no dia a dia, a longo prazo. Né? Você ter uma escolha melhor em relação ao seu consumo de açúcar, de um dia pro outro, não faz diferença alguma. Sim. Mas depois de uma semana, 15 dias, 2, 3 meses, 2 anos, a diferença é enorme. Assim como o skincare, o cuidado com a pele. Passar um produto na sua pele não vai fazer um milagre naquele momento. O produto, geralmente, ele oxida, ele vai embora, a gente lava, a gente sua. Aí tem que ficar reaplicando todos os dias. Mas se você manter essa rotina, você consegue, sim, retardar essas características do envelhecimento. Antioxidantes. Assim como a gente usa, às vezes, de forma oral para poder ajudar,
em algum processo específico, na pele a gente faz a mesma coisa. E aí protege, por exemplo, contra aquele estresse oxidativo do excesso de açúcar que você Sim. teve. Entendi. Mas, Dá pra correr atrás do prejuízo? Dá Dá. pra... é isso que eu ia perguntar. Os procedimentos, por exemplo, que existem hoje, se uma pessoa teve, 10 anos, vou exagerar, 10 anos comendo muito açúcar todos os dias, tem procedimentos que conseguem me comprar esses 10 anos de volta da minha pele? E desculpa, só emendar uma pergunta na dela. Aham. Além do açúcar, o que mais que atrapalha assim a pele, né? É álcool, deve ter mais um monte de coisa pra Boa. complementar. Dá pra jogar essa e depois falar da correção. Sim, Isso. talvez alguma coisa não óbvia, talvez, que a gente, O sei que você lá. acha que é mais óbvio? Álcool, ultraprocessados. O que machuca muito a pele? Clássico. Clássico Sol. de comer? O sol. Olha lá. Uma tosse aqui. O sol, gente, o sol é o maior vilão que existe hoje. Porque mesmo você tendo uma tendência para uma pele boa, geneticamente falando, mesmo você tendo hormônios adequados, mesmo você tendo uma alimentação muito boa, sono bom, toma bastante água, se você se expõe muito ao sol, esse processo inflamatório é muito mais acelerado. Né? Eu acho que um dia de sol pode equivaler a 15 dias, 30 dias comendo muito açúcar, assim. Pra pele, né? Meu Pra de pele, Deus. de estrago. Então, por isso, o cuidado com a pele, um bom skincare, filtro solar. Filtro solar, Foca no- compra ele. Compra o filtro solar e hoje em dia já tem filtro solar com antioxidante, com hidratante junta 3 em 1, fica ótimo, Pronto, maravilhoso. Fica prático. Mas assim, respondendo a sua pergunta, o sol, ele atrapalha muito, envelhece demais. Sim. Álcool desidrata muito a pele, também responde lá no mecanismo de açúcar, de insulina, de outros hormônios que podem interferir na saúde da pele. O baixo consumo de macronutrientes, principalmente de proteínas. A gente sabe que comer um colágeno, molécula grande do colágeno, não faz diferença alguma para a pele. Mas um bom consumo de aminoácidos, então comer proteínas de alto valor. Aí tem alguns estudos para a gente colocar à prova, mas alguns estudos podem falar que tem o colágeno hidrolisado, quebrado em pequenas moléculas pequenininhas, o seu corpo pode até conseguir absorver e tal. Se você está estimulando, isso faz total sentido para melhorar a sua pele. O que mais? A falta de água. Isso desidrata bastante. Acho que são fatores que podem trazer um envelhecimento mais rápido. Sim. As pessoas já estão pensando... Eu amo Botox, não me entenda mal. Mas as pessoas já estão pensando em Botox, bioestimulador de colágeno, mas às vezes não toma uma O água básico, e né? passa um protetor Água. solar. Água, gente, a água faz muita diferença para a pele. Caraca. Muita. E é isso que a gente estava falando antes. Não é de um dia para o outro. É contínuo. Tem que manter a rotina do dia a dia. E aí, fazendo o link dos procedimentos para poder tentar corrigir isso. Até uma polêmica. Vamos falar de uma polêmica? Vamos, Vamos. adoro. Saiu algumas pessoas, eu já vi dermatologista, já vi, acho que era uma fisioterapeuta ou massagista, não sei que profissão que ela tinha, mas assim, posicionamentos de ciência totalmente diferentes em termos da profissão deles, mas falando a mesma coisa. E um dentista também já vi falando, fazer botox na testa pode acelerar o processo de envelhecimento do restante do rosto. E aí, o médico falando que Botox realmente não é um preventivo do envelhecimento. E quando a gente vai ver o real sentido disso, aí faz sentido. Né? Mas ruga eu falei que é um sinal de envelhecimento. Botox previne ruga. Por que Botox não é uma ferramenta para prevenir o envelhecimento? Porque, eu não sei se vai dar para ver nos vídeos, mas eu ainda tô com Botox fora de época. Preciso atualizar. Mas quando eu não tô mexendo no meu rosto, não aparece nenhum vinco estático, nenhuma ruga estática. Eu fazer o Botox não vai me deixar mais novo. Agora. Então não é um rejuvenescedor pra mim. Mas pra uma pessoa de 60 anos faz total sentido. Mas, por exemplo, você fazer agora, não evita de ter amassadinhos aos 60? Se eu manter um bom skincare, uma pele bem hidratada, nutrida, e fazer procedimentos específicos para a qualidade de pele,
um profile que vai trazer hidratação, um bioestimulador que vai deixar minha pele grossa e espessa, um laser que vai fazendo turnover e reorganização dessas células, uma radiofrequência para poder estimular o profundo, um ultrassom microfocado, um fio, enfim, tem muitos procedimentos. Se eu vou fazendo eles nesse caminho, pode ser que eu chegue nos meus 60 anos sem ruga. Entendi. Que é o que a gente falou lá do SBT, lá do Sim. programa Galera com 60. Cara, o tem pessoal cara de com 30 com um monte de características de envelhecimento. Por quê? Talvez eles não tinham acesso a esse tanto Tomava de procedimento e tomavam muito sol, envelhecia mais cedo. Então, acho, como ele tira uma das características do envelhecimento, a ruga, mas o Botox é uma prevenção do envelhecimento, eu colocaria que não também. É polêmico, talvez tenha muita gente que discorde, mas eu colocaria que não. Por quê? Porque o que previne envelhecimento é você manter a qualidade da pele. Olha que pele linda, gente. Ai, muito obrigada. Com viço, com hidratação, tem um brilho natural, não é aquele brilho exagerado, mas também não é opaco. Sim. É isso. Tem Não. dedicação aí, né, Morzão? Dedicação. Mas a cara. dedicação começou quando eu fui pra Coreia do Sul. Antes, nem protetor solar. É mesmo. Lá eles são Não, referência, é um né? absurdo. Eu cheguei lá, eu parecia a vovó, assim, em comparação às pessoas. E cada esquina, literalmente, sem exagerar, cada esquina era lojinhas de produtos de skincare. E qual que é o principal produto de skincare deles? Nossa, o que eles mais amam é a história da máscara. Eles literalmente usam aquela máscara que tem os buraquinhos dos olhos Pra todos quê? os dias. Pra hidratação. 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 O principal para a pele, para manter a pele boa, é hidratação. É o principal. Se você conseguir fazer isso, e aí usar as suas estratégias para levar para isso, seja procedimento, seja skincare, seja com os cuidados diários em relação à sua rotina, alimentação, você vai manter sua pele muito bonita por muito tempo. Entendi. E falando de comida em si, tem aliados assim que a gente pode trazer que vão contribuir para a pele ou é muito pouco assim? É focar realmente em hidratação, protetor solar, as coisas que a gente já comentou aqui? O que você me diz? Bem, a gente falou da história da bebida, do exagero no açúcar em si, mas tem alguns alimentos que eu acho maravilhoso. Então, por exemplo, frutas vermelhas combatem radicais livres, então já é legal, Sim. entendeu? Então, comer ali uns morangos, umas uvas, umas ameixas frescas, então já uma alimentação que eu diria anti-inflamatória. Sim. Exatamente. Não existe um alimento, coma isso que isso vai fazer muito bem para a pele. Não. Os alimentos, eles precisam ser levados em consideração para o nosso corpo. A gente sabe que tem alimentos que têm propriedades mais antioxidantes que vão trazer uma prevenção e uma correção de características de envelhecimento mesmo. Alguns mais, outros menos. Mas você manter um intestino saudável, uma alimentação rica em antioxidantes, aí realmente é uma dieta anti-inflamatória. Dieta inflamatória é álcool e açúcar. E ultraprocessados. Isso é inflamatório. Aí se você tem alguma doença específica, se você tem intolerância ao glúten, ao leite, aí tudo bem. Para você, esses alimentos serão inflamatórios. Eu não tenho nada disso, eu como leite... Você não vou falar em todas as refeições, porque no almoço, na janta, não. Mas assim, meu café da manhã, os meus lanches, tudo tem 1 ou até 3 derivados de leite. Seja whey, leite, iogurte, ricota, um cottage, um iogurte. Sim. Eu amo. Então, alimentos ricos em nutrientes vão ser ótimos para a pele. Eu amo as frutas vermelhas, que são riquíssimas em antioxidantes. Tudo que tem muita cor. Os verdes escuros, os vermelhos, tudo que tiver muita cor. Os amarelos que trazem os carotenos, beta-carotenos, são muito bons para a pele. Na verdade, eu diria só comer bem, na verdade. Dieta equilibrada. Porque o seu intestino tá ruim, tua cara tá horrível, entendeu? Então, assim, você comer bem né? Tá todo tudo dia ligado. Gente, o intestino ruim, tanto de manifestação dermatológica que a gente vê disso, de dermatite, de inflamação, de prurido, de coceira. E aí, o paciente que já passou em outros profissionais chega para mim, e aí eu tenho alguém que entende muito de saúde de dentro para fora, né, o Dr. Neto. Eu já faço um bate-bola com ele. Gente, o paciente sai de lá 100%. Bacana. Show. Maravilhoso. E você cuida da sua pele? Eu cuido. Seguindo os passos de casa? Eu tenho Tem que pegar no pé dele, coach mocinha. de skincare Não, aqui. levou um tempo, muitos argumentos, né? Mas sabe o que... Ai, sabe o que foi incrível? O dia que eu falei assim, amor, quem olha mais pra tua cara? Eu
Eu não mereço Aí, isso. não tem argumento aí maior eu do que isso. Por ela. Aí pegou... Ele olha o quê? 2 vezes? Não, né? mas sabe um insight que eu tive que me fez olhar mais pra isso e cuidar mais disso? Foi assim, porque se eu começar a cuidar agora e chegar lá na frente, tudo bem, talvez eu não dê muito valor pra isso, talvez eu dê, mas enfim, eu vou ter feito a minha parte em relação a isso. Mas e se eu chegar, olhar pra minha cara e falar, puta, me arrependi muito? Tudo bem, tem alguns procedimentos ainda pra se fazer, mas, cara, meio que eu, sabe, perdi um baita tempo ali pra cuidar de mim por desleixo, eu me arrependi lá na frente. Então, poder me arrepender lá na frente fez com que eu me cuidasse mais hoje. Cara, Foi isso é um estado de consciência muito bom pra vida, né? Quando você atende esse tipo de Exato. consciência, você começa a se cuidar melhor em todos os sentidos. Você começa a estudar mais pra ser um bom profissional e lá na frente não se arrepender. Você começa a cuidar da sua saúde pra envelhecer bem e não morrer de um infarto, de um câncer, alguma coisa Sim, assim. sim. E a estética vai pra esse lado também. Sim. Eu acho que hoje tem muita tecnologia, muita coisa que dá pra gente fazer pra não só prevenir o envelhecimento, mas recuperar as características de uma pele jovem. Tem sim, muita coisa. Mas a prevenção, o cuidado, ele te faz se arrepender menos e gastar muito menos lá no futuro, né? Salva um dinheirinho. Fazer fazer um laser super ablativo com um bioestimulador, com um profile, sabe? Com botox, com um tratamento caríssimo. Se tivesse feito o uso de um filtro solar diariamente, religiosamente, que você poderia estar economizando disso é muito maior. Sim. E, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente tá conversando sobre ele em si, né? Você ainda... Você acha que ainda existe muita E agora? resistência dos meninos? Porque eu olho os amigos do Felipe. Não vou dar nomes, porque depois a gente vai ter casos de família. Mas eles ainda acham que homem não tem que cuidar. Você sente ainda muita resistência? Ou aumentou homens no seu consultório, por exemplo? Aumentou, isso é real. A ciência mostra isso, que a procura por procedimentos estéticos e cirurgias tem aumentado por parte dos homens. Mas, óbvio assim, a sociedade que a gente vive, o ser humano é diferente de alguns animais. Em algumas espécies animais, é o macho que tem que ser bonito para poder chamar atenção e conseguir ter sucesso para propagar a espécie. No ser humano, não. No ser humano, a gente coloca que a mulher tem que ser muito bonita e o homem não faz nada. Sacanagem, né? Eu acho uma sacanagem. A Eu tinha que ser construção todo social, mundo né? muito bonito e cuidar muito da sua saúde, cuidar muito da sua beleza. Porque acho que é uma via de mão dupla, né? Mas sim, homens têm procurado um pouquinho mais. Ainda é muito difícil. Até porque o homem não é... É isso, pela sociedade não é criado para Uma gastar pressão tempo e pro dinheiro cara, com esse tipo de coisa. Né? Você sabe. É salão, é maquiagem, é produto de skincare, é produto de cabelo. O dinheiro e o tempo investido nisso, tem muito cara que não tem essa vontade de gastar, não. E nem de sentir dor. E nem de sentir dor. Gente, esse é o pior. Ó, eu tenho um em casa que é difícil. E aí, é difícil pra fazer skincare, que é o básico, porque não tem paciência, mas é difícil pra procedimento, porque homem nunca faz nada. A mulher tira a sobrancelha, puxa daqui, puxa de lá e puxa cabelo. Tá acostumada desensibiliza um pouquinho em relação à dor. Tem a menstruação todo mês. O homem, se puxar um pelinho, meu Deus, é um chororô. Fazer um botox é um trauma. Então, acho que tem um pouco de pressão da sociedade em cima disso. Mas, tem um pouquinho de aumento de procura, sim, mas ainda é muito difícil. Não, E o fato de o homem ter a pele mais grossa, demorar um pouco mais pra envelhecer também, eu acho que eles vão tocando, né? Vão deixando a vida seguir. Sim. Não, e não só por beleza. Por beleza, eu não acho nada de errado. E eu amo beleza em si. Mas quando o cara ele tá até cuidando da pele, as chances dele ficar mal da saúde pra mulher trocar as fraldas dele diminuem. Sim, Com porque se o cara certeza. chegou no nível de cuidar da pele, é porque provavelmente ele tá cuidando Todo do o resto tá também, né? Acho que bonitinho. É o que as você coisas vão se falou, a puxando, consciência né? que você começou a ter em relação a... eu no futuro vou me arrepender. Cara, quando você atinge esse nível de consciência, de maturidade, você leva pra tudo na vida. Exato. E estética é muito relativo, como eu disse no começo. É individual,
Você tem o seu padrão de beleza, que você quer ficar parecido. Aí você tem a pessoa que tá junto com você, que você dá ouvidos pra ela também. Ela não gosta de uma certa coisa. Aí você pondera, né? Sim. Não gosto de você de cabelo grande. Você não precisa obedecer, mas você vai ponderar. Aí tem a sociedade, tem tudo. Sim. Então é relativo. Mas o autocuidado, o importante é o autocuidado. Fazer tudo com muita cautela, muito zelo. Uhum. E com um lugar saudável na cabeça, Uhum. né? Porque senão também começa um exagero da pessoa não estar bem da cabeça e exagerar. Sim. E, doutor, a gente tá chegando no finalzinho do episódio, até porque eu sei que vocês têm uma reunião logo em seguida. Se você pudesse dar uma mensagem para todas as pessoas, e essa mensagem fosse chegar no ouvido de todos os seres humanos, que mensagem seria essa? Nossa, que pergunta difícil, gente. E pra você ficou mais aberta, né? No caso dele Ficou foi mais um aberta. Eu achei que amadurecimento. ia falar uma pergunta de beleza, mas... Pode ser. Não, Pode trazer um ângulo de beleza. eu acho que a gente pode trazer essa temática que a gente estava falando sobre a consciência, sobre o autocuidado, de atingir esse nível de autoconhecimento, de maturidade com você mesmo, de se olhar. Uhum. Eu passei por fases na minha vida também de muita dificuldade em aceitação, e isso refletia na minha composição corporal, porque eu não cuidava da minha saúde, não cuidava de fazer exercício, não cuidava do jeito que eu comia. E aí vira um reflexo, tudo é um reflexo de como a gente pensa. Se eu pudesse mandar uma mensagem para o mundo, assim, procure se olhar mais, se conhecer, ter esse autocuidado, desenvolver esse amor por você, saber se reconhecer, saber cuidar de você em todos os sentidos. Boa. Maravilhoso. Show de bola. E onde as pessoas te acham, doutor? Nas redes sociais é o Instagram, Dr. Rodrigo Griel, Griehl. Eu tenho uma clínica com meu marido, sócio, amigo, parceiro da vida, Dr. Neto. O Instituto Sou Mais, Sou de Alma. A gente fica aqui em Moema. Show. Não, depois a gente vai lá cuidar da pele, né? Com certeza. Da saúde da pele, de dentro pra fora e de fora pra dentro. E essa é o meu jargão pra todo mundo que conhece a gente. É o que cuida de dentro pra fora e o que cuida de fora pra dentro. Não, muito obrigada por ter vindo, de coração. Eu que porque agradeço. a gente trouxe... É conhecer mais para escolher melhor. Então, quando a gente vai trazendo esses conhecimentos para as pessoas, elas podem escolher melhor. Mas quando elas não têm esse conhecimento... Sim. A questão da água mesmo, eu não sabia. Do sol, não tava no meu óbvio, mas eu sabia, mas não tava a gente esquece. Às vezes tem coisas que são muito óbvias que a gente esquece. Ou pequenas coisas que a gente não faz ideia, mas a gente aprende. Sim. Sim. Show. Isso é legal. Parabéns pelo trabalho de vocês também, Obrigado. viu? De propagar Foi tranquilinho o papo? conhecimento e... Não só conhecimento, mas de uma mensagem bonita para as pessoas, né? Sim. Isso faz parte de todo profissional da saúde deveria ser assim. Deveriam. Puxando um link de um outro podcast que você fez por aí com uma certa pessoa que eu Sim. conheço. Todo profissional de saúde deveria ser... Todo ser humano deveria ser assim, né? Todo ser humano. olhar pro No ser humano. final, Propagar ser humano, o cuidado. Sim. Show. E óbvio, você também ganha chocolate. Chocolate, mas pode chocolate? E a pele agora? esse aí não tem Pode, mas esse não tem esse aí não tem açúcar. Olha, arrasou. Mas aí com açúcar você vai comendo de vez em quando. Que legal, gente. Pronto. Muito obrigado. Muito Pra você não roubar do eu. Neto também. Me senti muito cuidado, viu? Boa. Mas, gente, obrigada por ter assistido esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vão atrás dele pra ficar com a pele bonita. Por favor. Isso. Beijo, gente. Beijo.